Boa noite, queridos irmãos. Vamos à mensagem e à prece de abertura do nosso evangelho de hoje. A mensagem é do capítulo 145 do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorim. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Prece. Senhor de nossas vidas, nosso Pai Celestial, socorre-nos nas horas de aflição e desespero. Protege-nos para que não nos equivoquemos, tanto nesta existência, e dai-nos força, coragem e serenidade. Dai-nos lucidez para enfrentarmos as dificuldades e não nos deixes desanimar. Tu és a nossa fortaleza e a nossa rocha firme, nosso escudo protetor diante das adversidades. Que o Senhor nos nutra com o sentimento de gratidão, quando só vemos o que falta, embora o tanto que já recebemos. Fortalece-nos na fé viva, hoje e sempre, e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 12, do 1º ao 3º parágrafo. Se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária pela sua incúria ou por seus excessos, capítulo 5, item 4, vê-se á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades. Não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas, dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada
obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa rebelia de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, amigos, uma noite feliz para todos nós e vamos pensar sobre essa leitura que foi feita. Ação da prece e transmissão do pensamento, está no item 2 do capítulo 12 do capítulo 27. O que está sendo colocado aqui para a gente pensar é que se nós dividirmos as tribulações da vida, né, os males da nossa vida em duas categorias, nós vamos entender que uma é aquelas que a gente não pode evitar, são aquelas que a gente não evita, né? Elas já estão no percurso, elas estão no curso dos nossos dias, seja por circunstâncias ou seja por alguma coisa que a gente fez no passado. Então tem outras que a gente mesmo provoca, pela nossa incúria, pelos nossos excessos, e são sempre mais numerosas do que aquelas que a gente não pode evitar. Porque a gente nesta existência vai vivendo sem prestar muito atenção às leis divinas e a gente vai infringindo essas leis. Como somos imprevidentes e indisciplinados, vamos infringindo as leis. E se a gente cumprisse direitinho, se a gente prestasse atenção, se nós observássemos mais atentamente, nós éramos mais felizes, passaríamos por menos sofrimentos. Mas a gente sempre está querendo mais, a gente está sempre atrás dos excessos, o necessário não nos conforma, nós sempre vamos buscar mais coisas e é por isso que a gente, ao ultrapassar esses limites do necessário, para satisfazer as nossas vontades, nossas exigências pessoais, nós não sofreríamos tantas doenças que são provocadas por esses excessos, excesso de alimentação, excesso de bebida, excesso de trabalho, excesso de cansaço, excesso de orgulho, excesso de egoísmo, todos os excessos que nós cometemos. Se nós fôssemos humildes, a gente não sofreria tanto quando alguém nos decepciona, porque aí o nosso orgulho fica ferido. Se nós praticássemos mesmo a lei da caridade, não somente a da esmola, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se nós não fizéssemos mal a ninguém, nós não teríamos que temer a perseguição dos espíritos vingadores, nem das pessoas aqui nesta existência com as quais nos relacionamos. Mesmo que o homem não fizesse a prece, ou fazendo a prece, não fosse ela capaz de evitar algum mal desse homem, mas ela serviria de alguma forma para alguma coisa. O mal já está provocado por ele mesmo. Então, como evitar? A prece vai nos ajudar para que evitemos cometer mais desatinos, para que evitemos maus pensamentos, para que evitemos infringir novamente as leis divinas. Por isso que a oração deve ser muito nessa direção, de nós para conosco, olharmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, nossas imperfeições, aquilo que Jung chamou de sombra, e tentar
fazer com que elas sejam minimizadas, né, com as nossas atitudes, com a nossa prática no dia a dia. Então, os espíritos nos ajudam através da prece não a evitar os males que nós mesmos provocamos. Você bebe, tem problemas de saúde e vai botar a culpa em quem? Então, esse mal aí foi você mesmo que provocou. E aí eles podem nos ajudar. Eles não vão atrapalhar os desígnios de Deus, mas nos ajudam, nos fortalecem, né? Não vão mexer suspender a lei natural que acontece, mas eles, sem que a gente perceba, sutilmente, eles nos ajudam, nos facilitam a compreensão das coisas que a gente faz usando mal o nosso livre-arbítrio, né? Então, são de duas categorias os males. Uma, a gente não pode fazer mais nada por ele, mas as outras a gente foi mesmo quem foi o responsável. Senhor Jesus, finalizando o nosso Evangelho da noite, agradecemos-te o amparo de todos os dias e eis-nos aqui de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, ronda aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos à ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faz-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nosso compromisso na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Emmanuel. Abençoa-nos as águas que estão ao nosso redor, para que elas nos auxiliem na manutenção da saúde do nosso corpo físico e espiritual. E que assim seja.